Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Cidadania, capítulo 5, Teologia Política. A cidadania, sob a perspectiva teológica, não é apenas um conjunto de direitos e deveres civis, mas uma extensão da nossa mordomia cristã e do nosso mandato cultural. Nesta aula, exploraremos como a Igreja pode e deve ser uma fonte de bênçãos para a nação através de uma teologia política prática e consciente. O objetivo principal é desmistificar a ideia de que a fé e a política são esferas irreconciliáveis, demonstrando que a omissão da Igreja muitas vezes contribui para um ambiente hostil ao Evangelho e ao bem-estar social. Historicamente, muitos cristãos recuaram do debate público por considerarem a política um terreno sujo ou do mal. No entanto, essa retirada deixou lacunas que foram preenchidas por ideologias contrárias aos valores bíblicos. E o nosso propósito hoje é entender que a Igreja possui a autoridade espiritual e social para abençoar o país, o Estado e o município. Através da oração fervorosa, da submissão às autoridades constituídas, do cumprimento das obrigações financeiras e do amor genuíno pela nossa pátria, manifestamos o reino de Deus na terra. Analisaremos como o despertar para uma nova consciência tem transformado a presença evangélica em setores estratégicos como a mídia, a educação e as finanças, e a própria política. Ser sal da terra e luz do mundo implica em não estarmos restritos às quatro paredes do templo, mas sim em ocuparmos posições onde possamos influenciar decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Ao final desta jornada, o aluno deverá ser capaz de compreender que sua atuação como cidadão é um ato de adoração e serviço a Deus, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, ética e abençoadora para todos. A compreensão bíblica de cidadania e governo é essencial para que a Igreja não sofra sob autoridades devido à sua própria negligência ou falta de entendimento. Muitas vezes, o ambiente de indisposição das autoridades para com o Evangelho é um reflexo direto da omissão cristã nas questões públicas. É vital reconhecer que a Igreja detém o poder e a autoridade para abençoar todas as esferas da federação. A nossa atitude ativa e consciente faz a diferença real nos destinos da nação, pois somos chamados a ser agentes de transformação. Este estudo propõe uma análise didática e coerente, livre de preconceitos ou exageros, focando na participação do cristão à luz da palavra de Deus. Ao revermos conceitos sobre a vida pública, ampliamos a nossa visão sobre o propósito divino para o cristão, tanto como cidadão deste mundo, quanto como cidadão do reino de Deus. A proposta é apresentar argumentos que levem à reflexão sobre como o eleitor, o candidato ou o político cristão pode atuar com dignidade e imparcialidade. A Igreja não pode estar à margem, mas sim no centro da sociedade, cumprindo sua missão de ser bênção. A primeira e mais importante obrigação do cristão diante das questões públicas é a vida de oração. Conforme o texto em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4, assim diz a palavra: exorto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos governantes e todos os que estão em posição de autoridade, para que vivamos uma vida calma e tranquila, em piedade e honestidade.
Isto é bom e agradável diante do nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo enfatiza que isso deve ser feito antes de tudo, priorizando o clamor pelas autoridades. Suplicar significa pedir com fervor, orar e apresentar as necessidades diante de Deus. Interceder é buscar ao Senhor especificamente a favor de quem governa. Quando a igreja negligencia essa prática, ela abre espaço para que forças espirituais negativas instiguem a indisposição das autoridades contra o avanço do Evangelho. Portanto, o cristão não deve amaldiçoar seu país com a boca, mas sim usar seu poder espiritual para abençoar e garantir o ambiente necessário para a salvação de almas. A relação do cristão com o Estado é pautada pelo reconhecimento da soberania divina sobre as instituições humanas. O texto bíblico em Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 2 é claro: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. As autoridades são ministros de Deus para o nosso bem e para punir o mal. Devemos honrar e respeitar quem detém o poder nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo o presidente, governadores, prefeitos, juízes e forças de segurança. Embora a obediência ao homem seja relativa quando contraria a Deus, a submissão deve ser um princípio absoluto em nossa conduta. Isso implica em agir com honra e respeito constantes. Ao cumprirmos nossos deveres civis e darmos honra a quem é devida, demonstramos que nossa fé produz cidadãos exemplares que colaboram para a ordem social. O magistrado não é um terror para quem faz o bem, mas para quem pratica o mal. A integridade financeira é um pilar da cidadania cristã. A Bíblia nos instrui em Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Isso significa que o cristão deve estar em dia com suas obrigações, pagando tributos e impostos sem sonegá-los. Ter uma vida financeira organizada e honesta gera um bom nome que, segundo Provérbios 22.1, diz: vale mais que as muitas riquezas. Muitos, ao chegarem à igreja, possuem dívidas, mas a orientação da palavra permite que, através da fidelidade e sabedoria, eles prosperem e honrem seus compromissos. O zelo com a própria reputação financeira reflete o caráter de Cristo no mercado e na vida pública. Ao não dever nada a ninguém, o cristão goza de credibilidade para influenciar seu meio. A prosperidade cristã não visa apenas o acúmulo, mas a capacidade de ser um exemplo de justiça econômica e responsabilidade social. Cumprir com os deveres fiscais é também uma forma de submissão às autoridades que cuidam da manutenção do bem comum. O nacionalismo cristão é baseado no amor e na intercessão pelo lugar onde Deus nos plantou. Seguindo o exemplo do salmista no Salmo 122.6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Devemos aplicar esse princípio à nossa pátria, o Brasil.
Amar a nação significa acreditar nela e clamar pela justiça divina em seu território. Não devemos nos envergonhar de nossas origens ou amaldiçoar a cidade onde residimos. Como orienta em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Florescer onde estamos plantados é uma estratégia divina para o crescimento. Quando abençoamos nossa cidade e trabalhamos pelo seu bem, estamos diretamente contribuindo para a nossa própria prosperidade e segurança. O cristão deve ser o cidadão que mais ama e investe em sua localidade, reconhecendo que Deus não se enganou ao nos colocar neste lugar e neste tempo. A nossa identidade nacional deve ser motivo de oração constante, buscando sempre que a paz do Senhor reine dentro de nossos muros e a segurança em nossos palácios. Antigamente, o poder era medido pela força militar e exércitos, mas hoje ele se manifesta através de esferas de influência social. A família é a base instituída na criação. O poder religioso, especialmente o cristianismo, exerce papel moral. O poder econômico envolve o sistema financeiro e grandes corporações. A educação e a ciência impulsionam o progresso tecnológico. A política governa as nações sob diversos sistemas. A arte e a cultura moldam o comportamento estético e social. Por fim, a mídia é um dos setores mais poderosos, formando opiniões e estabelecendo a pauta nacional. Durante muitos anos, a Igreja Evangélica no Brasil ficou alienada dessas esferas, trancada entre quatro paredes. Essa omissão permitiu que o mal se proliferasse nesses setores. No entanto, a igreja não está à margem. Ela é um segmento social com missão junto à sociedade. O ser humano que constitui o rebanho é influenciado por todas essas realidades políticas e sociais. Portanto, despertar para esses poderes é entender onde o sal deve ser aplicado para evitar a decomposição moral e social da nação. Assim como o povo de Israel demorou 40 anos no deserto por ter coração de escravo e visão limitada, a igreja no Brasil viveu décadas de alienação. Essa mentalidade foi alimentada por uma classe dominante que nos ignorava. Contudo, o mover do Espírito Santo trouxe uma revolução interna na mente e no coração dos cristãos. A maior transformação não é externa ou armada, mas a mudança de vida através do encontro com Deus. Quando a igreja ocupa espaços estratégicos, ocorre a verdadeira revolução de Jesus Cristo, baseada no amor e na tolerância. Este novo tempo exige que a igreja aceite o chamado para o exercício do governo e influência social, visando abençoar o povo. O conceito de ser sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14, nos tira do anonimato. Não somos sal apenas dentro do templo, mas para toda a terra. Entendemos a ordem de Cristo em Mateus 28, versículos 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No passado, a igreja rejeitou a televisão e o poder por ignorância, mas hoje entende que são ferramentas de comunicação e saúde. Após décadas de omissão que permitiram a banalização da família na mídia, as igrejas agora possuem canais de TV, rádios e forte presença na internet para propagar o evangelho. No esporte, surgiram os atletas de Cristo, que mostram que
o cristianismo está associado à vida saudável e responsável, afastando jovens das drogas. Na educação houve uma quebra de paradigma. Se antes diziam que estudar não é para nós, hoje descobrimos que, como Daniel e seus amigos em Daniel 1.20, os servos de Deus podem ser muito mais inteligentes. A educação é o principal motor de ascensão social no Brasil. E os evangélicos agora investem em escolas de formação superior, como está escrito em Salmo 119.99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ter irmãos graduados, mestres e doutores em diversas ciências permite que a igreja ganhe novos espaços acadêmicos para Cristo, influenciando o pensamento intelectual do país com sabedoria bíblica. A visão sobre finanças mudou drasticamente. De uma mentalidade que associava a fé à pobreza extrema, passamos a conhecer Jeová Jiré, o Deus da provisão. Através da fidelidade nos dízimos e ofertas, o povo tem prosperado para investir no reino e ter dignidade. Na música, superamos barreiras contra instrumentos modernos para criar um louvor poderoso que hoje compete com a música secular, atraindo milhões para Cristo. A atuação social também se expandiu. A igreja não oferece apenas um alimento espiritual, mas cria instituições, creches, asilos e casas de recuperação para dependentes químicos. Os voluntários cristãos interagem com a sociedade civil para valorizar seres humanos marginalizados e excluídos. Esse papel social é preponderante e demonstra o amor ao próximo na prática. A vocação assistencial da igreja é uma ferramenta de inserção social eficaz, agindo onde o poder público muitas vezes falha. Ao investirmos em clínicas e entidades beneficentes, estamos vivendo o Evangelho de forma integral e relevante para a comunidade. A prosperidade do povo de Deus serve como combustível para essas ações sociais que abençoam a nação e revelam o cuidado divino pelos necessitados. A política foi por muito tempo vista como algo maligno, o que levou os cristãos a uma prática negativa de troca de votos por favores pessoais. O resultado foi a eleição de pessoas sem compromisso com Deus que acabaram perseguindo a igreja. Hoje, há uma conscientização sobre a necessidade de votar de forma coerente com a visão do reino. Queremos eleger representantes competentes que atuem como vereadores, deputados, prefeitos e governadores. A união do povo de Deus pode fazer uma diferença crucial nos destinos da nação. Embora existam decepções, o amadurecimento é visível. Precisamos reverter a queda da representatividade evangélica no Congresso Nacional com urgência. A batalha não é apenas política, mas espiritual, exigindo estratégias e oração para destronar forças do mal que agem em diversas regiões. A igreja tem nomes dignos para compor candidaturas que representem não apenas evangélicos, mas toda a sociedade com ética e justiça. Ao participarmos do processo eleitoral de forma séria, deixamos de ser alienados para sermos protagonistas da construção de um país melhor. Se formos conscientes e unidos, poderemos até chegar à presidência da República trazendo uma gestão baseada em princípios divinos para o bem de todos os brasileiros. Ao encerrarmos esta explanação, fica claro que a cidadania para o cristão é uma extensão de seu sacerdócio. Não podemos mais aceitar o isolamento como uma virtude, pois o isolamento da igreja é o terreno fértil para a degradação da sociedade. Vimos que a teologia política prática nos chama a uma responsabilidade multifacetada.
orar incessantemente pelas autoridades, obedecer às leis com consciência, honrar nossos compromissos financeiros e, acima de tudo, amar a nossa pátria. Cada uma dessas ações é um tijolo na construção de uma nação que tem o Senhor como Deus. A transição de uma mentalidade de escravo para uma consciência de governo é o maior desafio da nossa geração. Deus nos chamou para sermos o sal que preserva e a luz que ilumina. Quando ocupamos espaços na mídia, na educação, na economia e na política, não o fazemos por sede de poder, mas por dever de serviço. A nossa presença deve ser sinônimo de ética, justiça e compaixão. A igreja, como fonte de bênçãos, deve ser a primeira a estender a mão aos marginalizados e a última a se curvar diante da injustiça. Portanto, exorto cada um de vocês a não negligenciar o seu papel como cidadão. Votem com consciência, participem da vida da sua comunidade e nunca cessem de interceder pelos governantes. A mudança que esperamos no Brasil começa com a postura individual de cada cristão que entende que seu testemunho público é tão importante quanto sua vida privada no altar. Que possamos ser lembrados como a geração que despertou para o seu poder e transformou o país através do amor de Cristo e da prática fiel da cidadania bíblica. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença, reconhecendo que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tu estabelecestes as autoridades e detens o destino das nações em tuas mãos. Senhor, hoje clamamos pelo Brasil. Pedimos perdão pelas vezes em que nos omitimos, em que nos calamos diante da injustiça ou em que nós amaldiçoamos a nossa própria terra com nossas palavras. Senhor, purifica nossa mente da visão limitada da escravidão e desperta em nós o espírito de governo e de serviço. Oramos agora conforme a Tua palavra por todas as autoridades constituídas. Abençoa o nosso presidente da República, o nosso governador, os governadores, os prefeitos, os legisladores e os magistrados. Dá a eles sabedoria, temor a Ti e um coração voltado para o bem comum. Que forças do mal que tentam destruir nossa nação sejam destronadas pela Tua justiça e pelo clamor da Tua igreja. Pedimos que a paz de Jerusalém se estenda sobre as nossas cidades, trazendo segurança aos nossos lares e prosperidade aos nossos trabalhadores. Senhor, capacita a Tua igreja para ser de fato o sal da terra e a luz do mundo, que em cada universidade, em cada empresa, em cada veículo de mídia, em cada gabinete político haja um servo Teu brilhando com integridade e amor. Que os nossos representantes sejam dignos e competentes, refletindo o Teu caráter em todas as decisões. Abençoa as nossas finanças para que tenhamos recursos para investir na Tua obra e socorrer os necessitados. Que o Brasil conheça que Tu és o Senhor, através da nossa atuação cidadã. Entregamos o destino desta nação em Tuas mãos, confiantes de que a nossa atitude faz a diferença. Tudo isso pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.